Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, o nosso encontro técnico de número 30 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês abordando mais uma aula sobre o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado no Voyage 1.0 Flex. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar um alô aqui para o Aloísio, o Aloísio Freire de Araújo. Francisco Neves Neto também já está dando seu alô, participando da aula. Anísio Halber, Cleiton Costa, Alisson Enderli, Deise Brandolf, Diomedes lá de Brasília, Edu Pereira, Alto Rafim, Autopeças Fabiano, Leandro Luft, Leandro Cruz, Marcos Gutierrez, Rodrigo Diegues, entre tantos alunos linkados aqui de ponta a ponta do nosso Brasil, em mais uma aula, em mais um encontro técnico, aqui no seu Universo do Mecânico. Estão gostando aí de algumas dicas novas, das empresas parceiras, empresas patrocinadoras do Universo do Mecânico? Legal, né? Eu estou aqui também acompanhando as dicas novas, Bem interessante, São dicas que deixam sua aula mais rica ainda em conteúdo técnico, ok? Bom, vamos lá ao título deste encontro. Voyage 1.0 Flex. Hoje, o nosso sexto encontro sobre o tema, abordaremos sensor em sua terceira parte. Então já tivemos aí 2 aulas de sensores, aula de hoje e semana que vem finaliza o tema sinais de entrada para a ECU, ou seja, a informação técnica que o módulo recebe de algum sensor lá, localizado no motor do veículo, no escapamento, para dar a informação do estado real em que se encontram ar, combustível, rotação, pressão e depressão, temperaturas e por aí vai. Ou seja, temos vários sensores espalhados para dar essa informação para a unidade de controle eletrônico. Vamos lá? Aula passada, abordei com vocês o sensor de densidade e temperatura do motor. Bom, na verdade, não são 2 sensores, Temos aí 3. Por quê? Para o módulo calcular a densidade do ar admitido, precisa do sinal de MAP e temperatura do ar. Ou seja, 2 sinais são enviados para a ECU, independentes um do outro. Um é só MAP, o outro é só temperatura do ar, lá no coletor, com a seguinte intenção: com esses 2 sinais, temperatura do ar, mais um MAP, que mede a pressão e a depressão, com a rotação do motor, o módulo consegue calcular quanto ar está entrando no motor. Aí fica fácil gerenciar os demais componentes. E também vimos o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, o sensor popularmente conhecido como plug eletrônico ou temperatura da água do motor, Falamos água para ficar mais fácil, mas é o sensor de temperatura do motor. Claro, ele está ligado no circuito de arrefecimento e tem a finalidade de informar para a ECU em tensão elétrica e ela converte isso em graus Celsius para adequar também o que? Adequar exatamente o que temos de temperatura do motor. Bom, aula de hoje estaremos vendo aula 6, sensor parte 3, sensores lambda, detonação e VSS. Então temos um sensor simples, que é o de detonação, outro também simples, que é o VSS, e lambdas.
Qual é o detalhe? Lambdas são 2 sinais, 2 sensores que mandam a informação para o módulo. Então vamos estudar os dois também. Belezinha? Muito bem. Telinha de introdução para vocês. Nesta terceira aula sobre os sensores, veremos como funcionam os 2 sensores de oxigênio. São 2 sondas, né? Então, 2 sensores que medem a quantidade de oxigênio, o sensor de detonação e o VSS. Bons detalhes do AF nós temos aí. Porque quando se fala em sensor de oxigênio e sensor de detonação, são os 2 sinais que conseguem conciliar o quê? Melhor o mapeamento, mais para o álcool, mais para a gasolina. Para o módulo determinar a razão A sobre F, ou a relação A sobre F. O que é isso? Ar sobre o combustível. Existe uma proporção em tudo isso. Então vamos ao Voyage 1.0 Flex. Veículo, tema da nossa aula aí na telinha de vocês. Vamos lá, já a nossa diagramação, né? Tá bem cheinha já a parte de sinais de entrada, ó. Densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, fase e VSS. Todos com asterisco. Semana que vem falaremos sobre a posição do pedal e o sensor de borboleta aceleradora. Legal? Vamos lá. Quais detalhes temos então nesta aula? Para os cálculos da relação AF, ar-combustível, devemos ter os parâmetros das sondas para a definição da mistura como álcool e os parâmetros do sensor de detonação para a definição de mistura como gasolina. Ou seja, temos os 2, né, combustíveis aí bem representados, tá? Ou seja, os 2 sinais, temos o quê? Sonda lambda, ela foca muito mais, tá? Para o mapeamento e adequação para a mistura álcool e o detonação para a mistura gasolina. Tá? Então nós temos o quê? Muito mais foco nessa parte. Então, para o álcool tem o quê? Uma mistura mais rica. Vai mais combustível para a quantidade de ar. Vamos fazer o contrário. Temos a mesma quantidade de gasolina e álcool. Álcool, para ele queimar numa proporção boa, vai usar menos oxigênio. Gasolina, mais oxigênio. Então o álcool tem uma mistura mais rica. Gasolina é mais pobre. Como que o módulo determina uma coisa ou outra? Pela sonda lambda, quando começa a indicar a mistura muito pobre, ele vai adequando a relação AF para trazer esse sinal da sonda o mais centralizado possível, ou seja, o mais próximo a 0,4 volts. E aí vai adequando se tiver muito álcool no tanque. Gasolina. Gasolina é assim. Quanto mais gasolina tiver no tanque, maior é a tendência de quando o módulo adianta o ponto, detonar o motor. Começar a fazer a detonação. Então o sensor começa a avisar o módulo. Então se o motor está detonando, obviamente está com mais gasolina. O AF vai mais para gasolina. Então esses detalhes são muito importantes, tá? Começar falando sobre o sensor de oxigênio, são 2, né? O primeiro ali, ó, mostrando para vocês a localização dele, lá no compartimento do motor. Temos as definições de sensor lambda 1 e 2, ou como sonda antes e depois do catalisador. A sonda 1 está junto do coletor de escapamento e a sonda 2
logo depois do catalisador, ambas com fácil acesso. Ou seja, uma sonda antes é a sonda 1, outra sonda depois do catalisador é a sonda 2. Em ambos os casos, o acesso nesse carro, pessoal, é muito simples. É bem direto, tá? Não requer grande desmontagem aí, retirada de muitas peças, nada disso. É bem simples, sim, a montagem e desmontagem do sensor 1 e do sensor 2. Agora é importante entender, o sensor 1 ele é o principal para mapear a injeção eletrônica, ok? Assim como todos os outros carros têm pelo menos uma sonda, né? Pelo menos a grande maioria, né? Tem pelo menos uma sonda. Então o sensor 1, antes do catalisador, ele é o principal. Porque é através dele que o módulo adequa a mistura ar e combustível. Ele indica a mistura rica, o módulo empobrece. Ele indica a mistura pobre, o módulo enriquece. É ele, o sensor 1 é o cara. Tá? Já o sensor 2, depois do catalisador, temos o quê? Um sensor que trabalha ali, ó, com a mistura bem perto de pobre. Por que ele trabalha bem perto de pobre? Porque é a função do catalisador, converter o máximo possível de componentes tóxicos, de poluentes, em não poluentes. Então ele tem uma tendência óbvia de transformar os gases mais em oxigênio, nitrogênio, tá? H2O, que é a água, ou seja, tem a tendência óbvia de ficar com a mistura mais para pobre, mais para muito oxigênio. Por isso que a sonda 1 oscila de 0,1 a 0,9, rápido. A sonda 2 não. Se o catalisador está em ordem, funcionando certinho, bem aquecido, ela trabalha ali, ó, 0,3, 0,4, 0,2 volts. Ela não fica alternando para rica, pobre. Ela trabalha ali muito mais numa faixa restrita para pobre. E isso é um bom sinal. Sinal que o catalisador está conseguindo converter os gases, tá? Eis aqui o sensor lambda 1. A sonda lambda 1, né? Ou seja, o sensor que fica na tubulação de escape, só que aqui, ó, já no início, já próximo do compartimento do motor. Estão vendo aí, ó? Fixa diretamente no coletor de escapamento. Temos a sonda lambda 1, ou sensor lambda antes do catalisador. E outra, né? Fica bem aquecida, né? Porque ela está ali num coletor de escape, né? Então, fica bem aquecido mesmo, tá? E o lambda 2? Vamos ver onde ele está. Ah, ele está mais para baixo, ó. Dá para ver que ele já está longe do coletor de escape. Ele está fixo na tubulação, já bem na fase ali, ó, da curva, né? Entre o coletor e o resto da tubulação do escapamento. Então, ali temos o lambda 2. Então, um é antes do catalisador. O outro é depois do catalisador. Ok? Vamos lá. Falar então para vocês sobre ele, o sensor lambda. É um sensor que, quando aquecido, consegue comparar a quantidade de oxigênio entre sua placa planar, entre o ar dentro do escapamento com um teor variável e o ar externo, enviando um sinal elétrico. Então, parou aí. Primeiro, o sensor lambda, ele faz o quê? Ele compara, ele faz um DDP, uma diferença de potencial, entre o oxigênio com teor constante no meio do sensor, ar captado externamente, com um teor variável pela tubulação de escape. Esse sensor, quando aquecido, com essa pequena placa plana, né, por isso se chama planar, né, essa sonda lambda, gera um sinal elétrico de baixa intensidade, que varia de 0,1 a 0,9 volts. E manda esse sinal elétrico para quem? Para a
ECU, fazer a adequação da mistura. Então é assim, o sensor lambda, primeiro, tem que estar aquecido. Por isso que ele está ali perto do coletor de escape, por isso que ele tem também uma resistência de aquecimento, são os dois fios brancos. Ele aquecido, pessoal, ele gera um sinal elétrico. Ele não precisa de positivo, tanto é que nem tem. O positivo que chega no sensor lambda não é para a sonda emitir o sinal, é para garantir o aquecimento da sua resistência elétrica. Só para isso. Tá? Então, sensor lambda, entendo que é um sensor gerador de sinal. Gerador de sinal. Vamos a ele? Falar já das ligações também, né? Vejam aí o sensor lambda, né? Um fio bem comprido. Temos ali na ponta do sensor, né, a parte da rosca. Depois, o escudo do sensor, que é essa cápsula metálica cheia de furinhos e um furo grande central. Vejam, pessoal, que até como entra os gases de escape é diferente da lambda planar da lambda Finger, né, a lambda tradicional. Enquanto a outra tem umas janelinhas laterais, né? Aqui não, ó. Temos só uns furinhos em cima e um furo grande central. A sonda lambda planar, que é o caso dessa do Voyage, aliás, tanto a 1 quanto a 2, né? As duas são planares. A grande vantagem qual é? Um rápido aquecimento do sensor. Rápido. Ou seja, um sensor que funciona bem, que aquece rapidamente e ele gera um sinal elétrico confiável, com grande, né, velocidade de variação, e o módulo vai adequando a mistura de acordo com o sinal desse sensor. Tá? Bom, nada melhor do que falar das ligações do sensor. Então serão duas telas. Claro, né? Temos dois sensores lambda, né? Ligações do sensor 1. O sensor lambda tem a ligação por 4 fios, né? O pino 1 está ligado ao positivo, ao fusível F41, é um fio positivo da resistência de aquecimento. Pino 2 está ligado ao terminal A01 do módulo, é o aterramento da resistência. Pino 3, A20 do módulo, é o aterramento do sensor. Pino 4, ligado ao A46, sinal de resposta do sensor. Então temos o que aqui? 4 fios. 3 deles estão ligados ao módulo. Um está ligado direto à caixa de fusíveis. Tem cores esses fios? Claro, tem cores do chicote. Mas e lá na lambda? Tem cores lá no sensor lambda? Claro, ó. O pino 1, positivo da resistência, cor branca. Pino 2, aterramento da resistência, cor branca. Pino 3, aterramento do sensor, cor cinza. E pino 4, sinal de resposta, cor preta. Tá aí, os 4 fios do sensor lambda 1. E o 2, muda? Muda em partes, né? O 2, pino 1, tá ligado ao mesmo positivo, né? Ó, tá ligado ao F41, é a resistência de aquecimento. Pino 2, agora a diferença, hein? Tá ligado ao A13. Lembra lá na sensor 1? Era o A01. Pino 3, aterramento do sensor está ligado ao A21, né? Na sonda 1 era A20, e o pino 4, sinal de resposta, claro, vai ser diferente. Estava ligado, né? Está ligado ao A47, e na sonda 1 era no A46. Pertinho, né? Pessoal, temos o que aí? 2 sensores de oxigênio. O que eles têm em comum um com o outro? Somente o positivo.
só. O aterramento do sensor é diferente. O aterramento da resistência é pino diferente. O sinal de resposta é pino diferente. Então temos duas lâmpadas, 4 fios em cada uma. Fios em comum, um só em cada. Só. Por quê? O aterramento da resistência é uma coisa particular, porque o módulo comanda em pulso, né, em onda quadrada, né, esse aquecimento. Fica pulsando o negativo para aquecer o sensor. O aterramento da sonda também. E o sinal de resposta? Isso aí nem pensar, né? É claro que é individual. Cada um tem que ter o seu. Só que não se esqueçam que sensor lambda 1, a variação é de pobre para rica, rica para pobre para rica. A sonda lambda 2, depois do catalisador, trabalha muito mais numa faixa pobre, tá? Que é o normal para justamente termos o quê? Uma vida útil ao catalisador. Beleza? Vamos lá, os testes. Olha, uma outra foto dessa sonda, dessa linha, né? Ó a ponta dela, como você sabe que é planar, né? Ela tem um furinho central, um biquinho. E aqui, 4 fios, naquele padrão Volkswagen já usado há muitos anos, tá? Testes, então, da sonda. Vamos a eles. A ECU envia negativo de forma pulsante para aquecimento em formato modulado de sinal digital. É o PWM. Ou seja, a variação do negativo pode até ser medido com canetinha de polaridade. Porque trabalha com 12 volts. O módulo pulsa negativo, consigo até ver com a canetinha pulsar o negativo na fase de aquecimento do sensor. O que é importante, né? O aquecimento é muito importante. Porque a sonda é um gerador de sinal. Quando aquecida, ela gera o sinal elétrico. Então, ela gera, ela cria o sinal elétrico, tá? Muito importante entenderem isso. E os valores, então, da sonda lambda? Dá para medir? Como é a resposta de valor? O que a gente podemos enxergar, né, nessa pergunta de valores? A resistência de aquecimento pode ser medida em cerca de 14 ohms. Então os 2 fios brancos, dá para medir? Dá sim, dá para medir. Quantos ohms? 14 ohms, bem baixinha a resistência. A variação de sinal aquecida, né? A variação de sinal de resposta, depois de aquecida da sonda, varia entre 0,1 a 0,9, né, na sonda, e fica entre 0,2 a 0,6 na outra sonda. Então assim, pessoal, temos o quê? A sonda lambda altera o sinal dela de 0,1 a 0,9 na sonda 1. Fica alternando. E a sonda 2 fica muito mais fechadinha, né? Focada em mistura pobre. Ou seja, são sondas idênticas, muito parecidas, mas com um sinal de respostas diferentes, o que é bem comum, ok? Telinha de vocês, o painel de instrumentos desse carro, né? E por falar em painel, no scanner dá para ver bem a sonda 1 e a sonda 2, essa oscilação, né, entre uma e outra. Se enxerga bem essa parte também, tá? É bem interessante. Dá para você ver o sinal oscilando, rápido ou lento. Sonda 1 sempre vai ser bem rápida a oscilação. Sonda 2 vai ser no tempo dele, bem mais lento, tá? Isso é comum, tá? Não é defeito. Vamos lá, a perguntinha da nossa aula antes do intervalo. O funcionamento de 2 sondas traz uma forma bem equilibrada para a adequação do motor, visando uma maior vida útil ao catalisador, mas limita o desempenho quando apresenta problemas. Então, quando tem problemas, pessoal, 2 sondas,
excelente. Tem que funcionar muito bem. Se não funciona bem, alguma coisa está errada, tá? E sonda lambda auxilia muito na questão de poluentes e consumo. Também atrapalha o desempenho, é verdade, né? Mas consumo e poluentes, a sonda lambda é 10. Ela ajuda bastante o motor, ok? Belezinha, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar agora sobre sensor de detonação. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvula. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você, na primeira montagem, seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.